Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Andrade, eu sou especialista em captação de novos clientes através da internet. E hoje eu quero falar para vocês sobre o projeto Google para Contabilidade, que é um projeto de captação de novos clientes para o mercado contábil. O projeto Google para Contabilidade, ele teve início em 2010. Eu tenho uma agência de marketing digital e o nosso primeiro cliente do mercado contábil chegou em 2010. Era um escritório pequeno, com apenas 2 sócios e uma telefonista, e nós traçamos uma estratégia, e com essa estratégia nós conseguimos captar 700 possibilidades de negócio para esse escritório. É óbvio que foi uma loucura para eles, vocês imaginam, apenas 2 contadores para dar atendimento, tirar dúvida para 700 prospects. Realmente foi uma situação muito complicada. Mas foi bom para os dois lados, tanto para nós quanto a agência, porque nós enxergamos esse nicho, o potencial desse nicho, e a partir daí nós começamos a estudar esse tipo de cliente, e para a contabilidade porque também enxergou o potencial de captar clientes através da internet. Então eles se reestruturaram e depois voltaram com a campanha e conseguiram uma grande carteira de clientes através apenas desse tipo de captação. Nós estudamos o tipo de usuário de internet e eu particularmente estudei o código de ética do CRC, porque esse mercado, esse conselho, ele tem algumas particularidades, como por exemplo, nos anúncios nós não podemos colocar os preços, embora alguns concorrentes acabam colocando, mas eles sabem que estão sujeitos a algumas punições. Dentro das nossas estratégias nós não fazemos isso e trabalhamos sempre dentro do código de ética do CRC, o que é muito importante e que nunca causou problema desde 2010 a nenhum de nossos clientes. Eu quero falar um pouco para vocês sobre um vídeo que eu fiz alguns dias atrás, quebrando o seguinte tabu, gente. Os contadores um pouco mais tradicionais, eles ainda têm em mente de que o cliente novo, ele só chega a partir de uma indicação de cliente, amigo ou familiar. E nós, com os números, com todas as estatísticas que nós temos, nós quebramos esse tabu e mostramos justamente ao contrário. Hoje nós temos em torno, se eu pegar abertura de empresa, consultoria contábil, tributária e outros serviços contábeis, nós passamos de 4 milhões de buscas por mês. São 4 milhões de usuários buscando por serviços contábeis todos os meses na plataforma de pesquisas do Google. É um número absurdo, um número muito grande, e que eu faço a seguinte pergunta: você participa já desse jogo ou você está perdendo por WO? Porque você não pode ficar de fora, você tem que estar dentro, você precisa participar dessa grande oportunidade que é a captação de novos clientes para a contabilidade através do Google. E eu quero falar para vocês os 4 principais pontos para que esse tipo de captação dê certo no teu escritório. O primeiro é o seguinte, a estratégia. Você precisa criar uma estratégia e definir qual tipo de cliente que você quer captar. Por exemplo, eu tenho clientes que têm um cliente muito grande, e ele, para não ficar dependente desse cliente, ele começa a criar uma carteira paralela de clientes pequenos, geralmente de prestação de serviço. Então ele consegue igualar o faturamento dele, de modo que caso ele perca esse cliente grande, ele não vai ter grandes prejuízos. Por quê? Ele está tendo uma outra carteira de retaguarda, e isso é muito importante. Geralmente nessa estratégia a gente foca em abertura de empresas, ou seja, novos clientes que estão querendo abrir o teu próprio negócio. E isso também tem dado muito resultado. Temos outros clientes que trabalham segmentados, por exemplo, especialistas no terceiro setor, especialista em médicos, em advogados e assim por diante. Então nós criamos uma estratégia para poder fazer uma captação de clientes que procuram esse tipo de contador. Feito a estratégia, aí nós vamos executar as ações que venham de encontro a essa estratégia e que possam dar resultados a essa estratégia e os objetivos traçados nessa estratégia. O segundo passo é o site. Eu visito em torno de 4 clientes por dia e é muito normal eu ouvir: nossa, meu site acabou de ficar pronto, ficou muito legal. E quando nós vamos avaliar, vamos fazer uma análise se esse site está apto ou não para fazer captação de novos clientes através do Google, esse site é reprovado. Recentemente o Google soltou uma nota onde ele padronizou os tipos de site que vão estar ranqueados na rede de pesquisas dele. E para isso ele liberou uma ferramenta onde a gente pode colocar a sua URL lá e ele analisa, o robô ele faz uma varredura no teu site e me dá um resultado, se o seu site está aprovado ou reprovado para a plataforma do Google. E geralmente eu pego esses sites, coloco lá a URL e geralmente esse site está reprovado. E para isso o que a gente faz? A gente cria um hot site com páginas específicas dependendo do tipo de cliente que você quer captar.
Se você quer um cliente que está procurando abrir uma empresa, eu vou criar um hot site onde esse site fale apenas de abertura de empresa. Se você quer trabalhar para um nicho específico, como por exemplo clínicas médicas, eu vou fazer um hot site mostrando que você é um contador especialista em clínicas médicas, ou médicos, ou advogados, assim por diante. O terceiro ponto é a formatação, é a programação da campanha do Google AdWords. Nessa campanha nós vamos definir alguns pontos muito importantes para que você tenha um resultado positivo nessa captação. O primeiro deles é a gente delimitar a área onde o seu anúncio vai aparecer. Porque eu não posso mostrar um anúncio de uma contabilidade que está em Fortaleza para um usuário que está buscando em São Paulo. Então a gente faz essa delimitação e mostra ao Google onde nós queremos que esses anúncios sejam veiculados. Dentro dessa campanha também nós vamos fazer anúncios chamativos que tenham relevância com o tipo de estratégia que nós traçamos anteriormente. Por exemplo, se eu quero captar clientes que estão interessados em abrir as novas empresas, nesses anúncios nós vamos colocar palavras e frases que tenham relevância com usuários que queiram abrir as suas empresas. Ou, por exemplo, o cliente que quer captar aquele usuário que já tem uma empresa aberta que precisa trocar de contadores. Então eu não posso falar de abertura de empresa para esse usuário, eu preciso criar anúncios que tenham relevância com assessoria contábil. E é isso que nós vamos fazer. São vários pontos que quando eu chegar nos vídeos de falar só sobre campanha, vocês vão entender melhor. E o quarto e último ponto, que eu particularmente eu julgo mais importante, porque para nós, para mim, com a minha expertise, gerar clientes para você, entregar pessoas interessadas em fazer negócio com o mercado contábil é a coisa mais fácil. Porém, às vezes há uma dificuldade por parte do contador em conseguir segurar esse cliente. E para isso, com a nossa expertise, nós vamos ensinar o atendimento, a retenção desse cliente, como você consegue fazer com facilidade um fechamento de cliente na internet. A gente vai falar também nos próximos vídeos sobre valores, sobre o tempo de resposta ideal para você responder para um cliente, para um usuário de internet e etc. Bom, pessoal, por hoje é só. Se você estiver no YouTube, eu peço que você dê um gostei aqui no YouTube. Se inscreva na nossa página também para que você seja o primeiro a ser avisado dos novos vídeos. Se você estiver no Facebook, marque um amigo que você acha que esse conteúdo é relevante para ele, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.